Olá, aventureiros do conhecimento e amantes dos mistérios, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas da história e desenterrar segredos que nem mesmo os maiores cientistas conseguem decifrar. Já imaginou encontrar algo tão fora do lugar e do tempo que desafia tudo o que sabemos sobre a humanidade e o nosso planeta? Pois bem, é exatamente isso que vamos fazer. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Mirabolantes e neste vídeo vamos explorar 8 descobertas arqueológicas que a ciência simplesmente não consegue explicar. Desde artefatos que parecem vir de outro mundo até estruturas monumentais construídas com tecnologia que só teríamos milênios depois, a arqueologia está repleta de enigmas que nos fazem questionar. O que mais está escondido sob a superfície, esperando para reescrever nossos livros de história? Fiquem conosco até o final, porque a cada revelação vocês vão sentir um arrepio e uma sede de saber que a verdade pode ser muito mais estranha e fascinante do que imaginamos. E preparem-se para uma pergunta polêmica que vai acender o debate nos comentários. Vamos nessa? Nossa primeira parada nos leva ao coração do Egito, para o que é conhecido como o Vaso de Xiste de Tutankhamon. Uma descoberta impressionante, mas que esconde um segredo de engenharia. Imagine um vaso de xiste, uma rocha incrivelmente dura, com uma simetria e finura que desafiam as ferramentas e técnicas que se sabia existirem na época. Como os antigos egípcios, sem tornos modernos ou brocas de diamante, conseguiram esculpir algo tão perfeito e delicado. Os sulcos internos são tão finos que parecem feitos por uma máquina, mas estamos falando de milhares de anos atrás. Isso não é apenas artesanato, é um desafio à nossa compreensão da tecnologia antiga. A precisão é tão absurda que alguns especulam que havia alguma técnica ou ferramenta secreta perdida no tempo. Seria possível que eles tivessem um método de polimento e escultura que ainda não entendemos ou recriamos. Em seguida, viajamos para a Colômbia, onde nos deparamos com os enigmáticos artefatos Quimbaya. Pequenos objetos de ouro, datados de cerca de 1000 a.C., a 1000 depois de Cristo, que se assemelham, acreditem ou não, a aviões modernos. Eles possuem asas, estabilizadores horizontais e até uma cauda vertical. Características aerodinâmicas que não deveriam existir em objetos feitos por uma civilização que, teoricamente, nunca voou. A semelhança é tão grande que, quando testados, modelos desses objetos realmente planam no ar. Alguns arqueólogos argumentam que são apenas representações estilizadas de insetos ou peixes, mas a precisão do design aerodinâmico é inegável. Eles seriam meras coincidências ou evidências de um conhecimento aeronáutico surpreendentemente avançado que foi esquecido. É de arrepiar pensar que povos antigos poderiam ter sonhado e até modelado a capacidade de voar sem nunca ter visto um avião. Agora, preparem-se para algo verdadeiramente colossal. As esferas de pedra da Costa Rica. Centenas de esferas de rocha, algumas com até 2 metros de diâmetro e pesando mais de 16 toneladas, esculpidas com uma precisão quase perfeita. Elas estão espalhadas em várias regiões da Costa Rica e foram criadas por volta de 600 a 1600 depois de Cristo. O mistério? Não há registros de quem as fez, por que as fez ou como foram transportadas e posicionadas. A rocha vulcânica utilizada para algumas delas não é local, o que sugere um transporte impressionante. Seriam marcadores de território, símbolos religiosos ou talvez representações celestes. A ausência de qualquer ferramenta conhecida que pudesse esculpi-las com tal perfeição deixa a ciência coçando a cabeça. É como se tivessem sido depositadas ali por uma força desconhecida ou por uma civilização com uma tecnologia de escultura que superava em muito a nossa. O que vocês acham? Qual seria a função de algo tão monumental e misterioso?
Vamos atravessar o oceano até a Turquia, para um local que está reescrevendo a história da civilização, Göbekli Tepe. Descoberto em 1994, é um santuário megalítico que data de cerca de 9.600 a.C. Isso é antes da invenção da agricultura e da cerâmica. Antes de Göbekli Tepe, acreditava-se que os caçadores-coletores eram incapazes de construir estruturas complexas. Mas aqui temos pilares em forma de T, alguns pesando até 20 toneladas, adornados com intrincadas esculturas de animais. E o mais estranho, o local foi deliberadamente enterrado por volta de 8.000 a.C. Quem construiu isso? E por quê? E por que o enterraram? Essa descoberta joga por terra a ideia de que a religião e a complexidade social surgiram apenas após o desenvolvimento da agricultura. É como se a civilização tivesse um reset que não conseguimos entender. Seria Göbekli Tepe uma prova de uma civilização avançada que foi perdida no tempo? Nossa jornada continua em Israel, onde o manuscrito de Voynich aguarda. Este é, sem dúvida, o livro mais misterioso do mundo. Com mais de 240 páginas, escrito em um idioma e alfabeto completamente desconhecidos e ilustrado com diagramas de plantas não identificadas, símbolos astrológicos e figuras humanas em cenas bizarras. Datado do século XV, o manuscrito resistiu a todas as tentativas de decifração por criptógrafos, linguistas e até mesmo inteligências artificiais. Ele foi encontrado por um livreiro polonês em 1912 e desde então tem sido um quebra-cabeça inatingível. Seria um código complexo, um idioma perdido, uma farsa elaborada ou talvez um conhecimento que era proibido de ser revelado? A verdade é que ninguém sabe. E a cada nova teoria, o mistério apenas se aprofunda. É como ter um livro do futuro, mas sem o manual de instruções. O que vocês acham que está escrito nesse livro? Preparem-se para uma viagem subaquática até a costa do Japão, para as estruturas de Yonaguni. Em 1986, mergulhadores descobriram uma série de formações rochosas submarinas que parecem incrivelmente com uma cidade submersa, completa com terraços, escadarias e plataformas. A simetria e a precisão dos cortes nas rochas são tão grandes que muitos acreditam que são feitas pelo homem, talvez por uma civilização avançada que foi engolida pelo mar. Se for artificial, a estrutura teria pelo menos 10.000 anos, datando do final da última idade do gelo, quando o nível do mar era muito mais baixo. No entanto, geólogos argumentam que são formações naturais, moldadas pela erosão e por movimentos tectônicos. Mas seria a natureza capaz de criar algo com ângulos tão perfeitos e características tão urbanas? Essa é uma daquelas descobertas que dividem opiniões e desafiam a linha entre o natural e o construído. Avançando no tempo e espaço, chegamos a Antiquítera, uma ilha grega, onde foi encontrado o mecanismo de Antiquítera. Descoberto em um naufrágio em 1901, este objeto enferrujado do século I a.C. é considerado o computador analógico mais antigo do mundo. Ele é composto por dezenas de engrenagens de bronze intrincadamente interligadas, capazes de prever eclipses, movimentos planetários e até eventos como os Jogos Olímpicos. A complexidade e precisão deste mecanismo são tão avançadas que nada semelhante aparece nos registros históricos por mais de 1000 anos. É como encontrar um smartphone no Império Romano. Como os antigos gregos possuíam o conhecimento e a tecnologia para criar algo tão sofisticado? A ciência ainda não conseguiu explicar de onde veio esse salto tecnológico e por que ele não foi replicado por séculos. Seria uma tecnologia solitária ou apenas um fragmento de um conhecimento muito maior que foi perdido? E para nossa oitava e última descoberta, voltamos ao deserto do Peru, para as enigmáticas linhas de Nazca, enormes geoglifos gravados no chão do deserto, retratando animais, formas geométricas e seres humanos.
Alguns medem centenas de metros e só podem ser vistos em sua totalidade de uma grande altura. Criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, o mistério não é apenas como foram feitas com tal precisão em grande escala, mas o porquê. Para quem eram essas mensagens gigantescas? Teorias vão desde rituais de água e calendários astronômicos até pistas de pouso para visitantes extraterrestres. A questão de como uma civilização antiga conseguiu planejar e executar desenhos tão vastos e precisos sem uma perspectiva aérea é um dos maiores enigmas da arqueologia. Eles usaram alguma forma de topografia avançada ou havia um propósito ainda mais grandioso para essas obras que ainda não conseguimos decifrar? E aqui chegamos à nossa pergunta polêmica, que quero que vocês respondam nos comentários. Considerando todas essas descobertas que desafiam o nosso entendimento, vocês acreditam que a história da humanidade que nos é contada está incompleta e que existiram civilizações ou conhecimentos avançados que foram esquecidos ou deliberadamente ocultados? Qual dessas descobertas mais te intrigou? Deixem suas opiniões abaixo. Vamos debater essa ideia fascinante. É incrível pensar que, mesmo com toda a tecnologia e o conhecimento que temos hoje, o passado ainda guarda tantos segredos. Essas 8 descobertas são apenas uma amostra de quão misterioso e fascinante é o nosso mundo antigo. Elas nos forçam a questionar, a explorar e a imaginar as possibilidades que estão além do que já aceitamos como verdade. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas expedições ao desconhecido. Apertem o sininho para serem notificados sempre que um novo mistério for revelado. Muito obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima e continuem curiosos.